Arranca hoje a segunda fase de acesso ao ensino superior. Ficaram por preencher mais de 14 mil vagas. Na primeira fase foram colocados mais de 37 mil alunos, mais de 90%. De referir também que mais de 60 dos cursos superiores não tiveram um único candidato. Os cursos de engenharia tiveram uma fraca procura. Os dados deste fim de semana da Direção-Geral do Ensino Superior mostram que as áreas de estudo das ciências empresariais, engenharias, ciências sociais, artes e saúde são as que apresentaram maior número de vagas a concurso, tal como já aconteceu no ano passado. E foi nos politécnicos que ficaram mais vagas por preencher. Ao todo, há 66 cursos do ensino superior sem nenhum candidato. Só em Bragança, 13 cursos não têm qualquer inscrição. Por outro lado, 400 cursos tiveram menos de 20 alunos. A maioria das vagas por preencher nesta segunda fase são dos politécnicos, quase 73%. Está connosco em estúdio Salvador Trico, reitor da Universidade Fernando Pessoa. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Existe uma oferta de cursos muito superior à procura, muitas vagas no ensino superior privado vão ficar por preencher. Como é que vai ficar o ensino superior privado? Muito boa tarde. O que está a acontecer é uma crónica já anunciada, pelo menos, desde o início da década de 2000. Se nos recordarmos que foi nessa altura que começaram a fechar escolas do ensino básico, passados, digamos assim, 13 anos, era normal que as consequências desses fechos viessem a repercutir-se na universidade. Por outro lado, temos o fator demográfico de que não nos temos ocupado com toda a profundidade que ele merece, que determina, naturalmente, que neste momento a oferta instalada no país, quer na rede pública, quer na rede privada, é uma oferta muito superior à procura do mercado interno. Portanto, só há duas soluções para isto. Ou nós ajustamos a oferta interna ao mercado interno, mas mesmo assim, todos os anos, durante os próximos 5 anos, vamos sofrer ainda uma degradação de procura, na medida em que a taxa de natalidade, desse ponto de vista, está para nos demonstrar que assim vai acontecer, ou optamos por internacionalizar, de facto, a procura no nosso ensino superior, procurando situar-nos noutros mercados. E para isso precisávamos ter um enquadramento jurídico amigável desta solução. E não temos. Neste momento temos um enquadramento jurídico completamente hostil à internacionalização, à procura de mercados externos. Porque ainda não se percebeu, e esse é o aspecto para mim fundamental desta questão, que estando nós como estamos na globalização, cuja base é a economia do conhecimento, o conhecimento transformou-se, queiramos ou não queiramos, chamemos-lhe o que quisermos chamar, mas transformou-se num bem de consumo corrente e, portanto, num bem de primeira necessidade. Se nós não temos procura interna para este bem, que é fundamental para a sustentabilidade da globalização e das economias emergentes, temos que procurar, naturalmente, fora do mercado interno, essa possibilidade. E acredita que vai haver essa adaptação ao mercado exterior? Tem de haver, tem de haver. Por outro lado, é fundamental, e eu digo enquanto contribuinte ativo para o Orçamento Geral do Estado, como todos aqueles que o são como eu, que não é possível nós termos um Estado que continua a gastar demasiado numa rede pública que, em vez de complementar, ela própria é concorrencial entre si. Está na hora de nós começarmos a fazer uma reorganização dessa rede através do princípio da complementaridade. Não é possível termos uma rede dual, como temos, universitária e politécnica, em que a rede universitária oferece exatamente o mesmo tipo de formações que a rede politécnica. É necessário que nós tenhamos a coragem, e isso é uma questão de natureza política, é a tal reforma do Estado que falta fazer, de introduzirmos o princípio da complementaridade em detrimento do princípio da concorrencialidade que levou à situação em que nos encontramos. Portanto, só assim o ensino superior privado vê os problemas resolvidos. O ensino superior mas privado... Mas até lá, na prática, como é que vão ser os próximos dias, com tantas vagas por preencher? Eu não estou a falar do ponto de vista do ensino superior privado, estou a falar do ponto de vista da cidadania, de um contribuinte ativo para o Orçamento Geral do Estado, que eu sou também. O ensino superior privado, o que tiver qualidade, não tem nenhuma dificuldade. Essa é que é a grande questão. É preciso ter qualidade, é ter credibilidade. Porque o ensino superior privado, que se organizou para viver exclusivamente dos alunos que não entrassem na rede pública, esse ensino superior privado ou desapareceu ou está em vias de desaparecer. O ensino superior privado de qualidade será sempre uma alternativa para quem investe em educação de qualidade para os seus filhos possa recorrer. E neste momento o que acontece este ano foi o que aconteceu ano passado. A nossa memória é que é curta. O ano passado ficaram também 13 mil e tantas vagas por preencher.
todos Mas os esta alunos... realidade já não é nova. Esta realidade é todos os anos assim, porque se todos os alunos concorreram ao ensino superior, que são 40 e tantos mil, para 55 mil vagas aproximadamente, que só a rede pública oferecia, se todos entrassem na rede pública, o ensino superior privado não teria alunos, porque não havia candidatos. A verdade é que já o ano passado aconteceu isso e nós vamos verificar que haverá muitas vagas do ensino superior público que foram preenchidas nesta primeira fase, que não vão ser preenchidas de facto porque os alunos que foram colocados muito longe das suas residências, muito longe da sua casa, fica-lhes muito mais barato em termos de investimento em educação para os seus filhos que os pais os coloquem o mais próximo possível de casa para evitar as despesas conexas que existem num estudante que vai do Minho ser colocado na Universidade do Algarve, por exemplo. Portanto, mas neste momento são esses estudantes com essas características que preenchem o ensino superior privado? Não. Haverá, enfim, como digo, ensino superior privado que poderá estar à espera dessas desistências da rede pública. Há outro ensino superior privado, no caso, por exemplo, da nossa universidade, nós temos já cursos completamente preenchidos e, portanto, nem sequer estamos à espera de todos os concursos terem esgotado as suas concorrências para nós podermos ter cursos já preenchidos. Teremos outras áreas, evidentemente, que são as mesmas do ensino público, em que houve uma diminuição efetiva da procura, porque introduzimos no nosso discurso político uma palavra que é muito bonita, que está na moda, que é a empregabilidade. E muitas vezes as pessoas que falam de empregabilidade não sabem o que é que estão a dizer, porque quando nós condicionamos a formação dos cidadãos à empregabilidade dos cursos que eles obtêm, nós diríamos então, teríamos que retirar certamente imensos engenheiros, que são milhares deles, que estão neste momento a exercer atividade de gestores, que eventualmente teríamos que substituir por gente formada em gestão. A formação das pessoas, tirando meia dúzia de profissões, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que elas vão fazer durante a vida. Exatamente. Deve dar-se formação independentemente da empregabilidade que fala. A empregabilidade é importante desde que ela seja antecipada por aquilo que é fundamental, que é a qualidade da formação, a qualidade da cidadania e, sobretudo, a qualidade da economia. O que nós precisamos é de qualificar a nossa economia, que neste momento está completamente desqualificada. Nós temos uma economia que é, por exemplo, inimiga da maternidade. Enquanto assim for, de que é que nos vamos queixar? Se as jovens que chegam ao mercado de trabalho altamente preparadas para exercer a sua atividade profissional esbarram numa primeira entrevista de emprego com a pergunta, mas pretende casar, pretende ter filhos? Porque se a resposta for sim, isso pode significar a perda do lugar, a perda do emprego. Enquanto tivermos uma economia que não percebe que o ativo mais importante da economia é uma mulher, em idade ativa, porque é ela que produz simultaneamente o consumidor e o produtor. Nós temos uma economia que justamente castiga a maternidade, quando a deveria proteger. Seria muito mais interessante que o governo exigisse que as empresas tivessem, por exemplo, creches dentro das próprias empresas, para que a mão de obra feminina cada vez mais qualificada que nós temos no mercado pudesse ter junto dela a possibilidade de exercer o seu direito à maternidade. As mulheres não têm a obrigação de ser mães, mas têm o direito de o ser. E a economia, neste momento, está-lhes a negar esse direito. Quando eu digo a economia privada, digo a economia pública. E é aqui que nós precisamos de atuar, porque isto é um déficit cultural que nós temos grave, que nos impede o nosso próprio desenvolvimento. Têm de ser feitas muitas alterações de raiz para que funcione o ensino superior, aliás, a todos os níveis. Mas quais são, nesta altura, os cursos onde sobram mais vagas? Onde sobram mais vagas, no privado e no público, são justamente as áreas da engenharia por causa disso. Quer dizer, no fundo, estava-se a alimentar a formação na área da engenharia em geral e da engenharia civil em particular e da arquitetura, baseada no princípio da economia imobiliária. Ora, a economia imobiliária é uma economia que tem um limite, e o seu limite é a capacidade que os países têm de produzir cidadãos. Se não houver produção de cidadãos, quem vai comprar as casas? Não vão ser as raposas, nem os lobos, nem as gaivotas, que temos demasiadas, não é? Nós precisamos de pessoas. Portanto, chegou a um limite, mas, no seu entender, é importante, na mesma, continuar com esses cursos? É fundamental que o país tenha formações idênticas às que têm todos os países da economia globalizada e que são países de desenvolvimento. Nós não podemos continuar a pensar que somos um caso à parte. Olhamos para o nosso umbigo e depois lemos em revistas internacionais importantes sobre esta matéria, e é pena que se leia pouco também desse ponto de vista, porque se lesse, por exemplo, o antigo reitor de Harvard, num artigo célebre que ele escreveu há muito pouco tempo, verificar-se-ia os males em que nós estamos a incorrer. Nós estamos a incorrer sempre em determinados males. Estamos a degradar a qualidade do ensino em detrimento
do chamado sistema científico nacional. Mas tal como está, o ensino superior privado está em risco, no seu entender? Não, o ensino superior privado de qualidade não está em risco. Estará todo o ensino, não privado apenas, mas também público, que não tenha qualidade e que não, de facto, tenha um projeto estratégico, que seja simplesmente um ensino para criar emprego, para funcionarizar uma tarefa tão nobre e tão importante como é a tarefa da educação e da formação. Mas esse de qualidade que não está em risco é uma minoria? Eu diria que é a minoria própria do país, porque nós, como eu disse há pouco, temos uma rede excessiva para o mercado interno e, portanto, temos que nos confrontar com esta realidade. Ou nós redimensionamos a rede ao mercado interno que temos, ou exportamos os excedentes de oferta que temos no país para o exterior, para a internacionalização. Mas, como eu disse, o enquadramento jurídico neste momento é contrário, é hostil a essa mesma exportação. Muito bem, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Uma boa tarde.